nós já estamos aqui de volta, programa Respostas pela TV Imaculada, segundo bloco, onde você vai poder já enviar sua pergunta. Aliás, durante o intervalo, algumas perguntas já não chegaram aqui, mas eu vou passar aqui para vocês, que eu não passei no primeiro bloco, o número do telefone. Tem duas possibilidades para vocês estarem nos enviando as suas perguntas. 3349-1015, mas também você pode nos enviar através do WhatsApp, pelo celular 993470532. E vamos ao trabalho, né? Vocês já nos enviaram perguntas, isso significa que nós vamos começar então já o nosso trabalho nesse momento, exatamente respondendo às perguntas que vocês estão nos enviando, que estão chegando ainda aqui para nós. Primeira pergunta do programa de hoje, nesse segundo bloco, a pergunta do Jairo, lá do bairro Residencial Oiti. Acho que é isso, né, que pronuncia. Uma saudação, é isso mesmo, né, Fábio? Olha, gente, uma grande saudação, Deus abençoe todos vocês aí do Residencial Oiti. O Jairo pergunta, quem por algum motivo tenha cometido aborto, corre o risco de ser excomungado? Como funciona o processo no meio liberal e conservador? Então, Jairo, nós temos que, a princípio, né, responder a partir, sobretudo nesse primeiro momento, a partir daquelas que são as linhas condutoras dessa situação, quando ela acontece da igreja, né, da igreja como tal. Primeira coisa, o delito, assim dito, né, do aborto, ele imprime necessariamente como uma pena, vamos assim dizer, né, para usar uma linguagem um pouco mais canônica, é exatamente o interdito, né, nós digamos assim, da excomunhão. Olha, que a excomunhão, ela não é só para a mãe que abortou. A excomunhão é para todos aqueles que participaram. Inclusive, sabe, quando vem a sugestão da família, tá? Pois é, olha, você tem que abortar. Ou às vezes do namorado, entendeu? A excomunhão não é só para quem fez o aborto. É para todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente nesse processo, na causa do aborto. Então, excomunhão pelo fato, ipso fato. O que significa excomunhão ipso fato? Você está excomungado pelo fato que foi feito, tá? Isso por quê? Por que uma pena tão grave? Exatamente porque está querendo dizer para nós que nós estamos diante de uma realidade bastante grave, né? Do ponto de vista da fé, logo que acontece a concepção, para nós cristãos, está ali um novo ser, né? Da mesma forma que você não pode matar uma pessoa, não matarás, continua uma lei, também para quem está dentro do ventre, ainda nessa fase, digamos, de gestação. Então existe a excomunhão ipso fato. O que é isso? O que está querendo dizer essa palavra? Está querendo dizer que o ato em si, ele já é causa de excomunhão. O processo, muita gente não sabe disso, né? É verdade, mas o processo de perdão, né? O processo de perdão, o processo de volta, né, é feito de maneira a procurar, né? A maioria dos bispos já concederam também, porque essa é uma faculdade reservada. As excomunhões são reservadas ao bispo diocesano. Não são os padres não podem, a não ser que sejam já delegados para isso. Então o bispo diocesano normalmente faz isso já para os padres. Olha, já dá aos padres essa possibilidade de conceder o perdão e a remissão, então, no caso da excomunhão. E como que isso acontece? Isso acontece pelo sacramento da confissão, né? O sacramento da confissão, e normalmente a penitência, normalmente o padre vai também chamar a atenção para a gravidade do fato, né? Às vezes tem padres que vão aconselhar que a pessoa que abortou, por exemplo, vá visitar, adote uma criança pobre, uma criança, né, que está em situação difícil, exatamente para, né, ajudar a pessoa a entrar nesse processo de reconciliação, tá? É um caminho de reconciliação, tá? Então nós precisamos estar muito atentos, tá? Independente do posicionamento, ou que seja liberal, Jairo, ou que seja conservador, é um fato que o aborto, ele, desde o início, ele tem uma incompatibilidade radical com o Evangelho, com a nossa fé, tá? De modo que nós não podemos absolutamente
assumir, adotar uma situação como essa. Não podemos admitir, digamos, isto, tá? Então fica, é isso aí, o caminho de volta, Jairo, é esse, é um processo longo, um processo penitencial que nós dizemos, né? Podemos assim dizer, para você poder retornar à graça. E aí o interdito dessa excomunhão, ele é retirado, né? E você volta àquilo que nós chamamos de comunhão plena com a igreja, tá? O sacramento da reconciliação ou da confissão, assim chamado, depende como você quer chamar, te permite, exatamente por uma concessão também do bispo diocesano, a sua reinserção plena na comunhão da igreja, tá? Muito bem, obrigado, Jairo, pela sua pergunta, muito obrigado. E agora nós vamos passar então por uma pergunta da Antônia. A Antônia é lá do bairro Vila Aimoré. Opa, carinho, nossa saudação para todo o pessoal lá do Aimoré, da Vila Aimoré. Padre, como fazer para alguém compreender os ritos da Santa Missa? Tá? Como fazer para alguém entender os ritos da Santa Missa? Senta, levanta, por exemplo, né? Meu namorado não gosta, diz que é só ritual. Pois é, o que o seu namorado coloca, Antônia, é verdadeiro no sentido de que o ritual, ele pode se desvirtuar. Quando é que o ritual se desvirtua? Quando ele fica só na exterioridade. Aí cai naquilo que nós chamamos ritualismo, tá? É o rito. A pessoa faz por magia, nem porque acredita, não tem por trás um sentido que devida àquilo. Mas ritos existem para tudo. Nós temos ritos para levantar, a vida é cheia de ritos, né? Então nós não podemos pensar que a missa pode ser, vamos chegar lá na missa e cada dia vamos fazer de um jeito. O rito, ele preserva aqueles elementos essenciais e aí passa-se para o segundo momento. A igreja tem dito desde o Concílio Vaticano II, muito antes disso, mas que nós temos que ter uma participação consciente, plena e ativa nas nossas liturgias. Aí, Antônio, seu namorado, um pouco tem razão. Como é que eu vou ter uma participação plena, uma participação consciente, uma participação ativa na missa se eu não conheço? Se eu não conheço o dinamismo que está por detrás, até de gestos tão simples como fazer uma inclinação com a cabeça, como ajoelhar-se, ou como levantar-se. Então, vejam, nós precisamos sim de uma liturgia, de uma formação litúrgica. Nosso povo tem muita carência nisso, viu, Antônio? Nosso povo, de modo geral, tem uma carência muito grande com relação à formação litúrgica. Então, nesse sentido, falta formação, falta comprometimento, e aí a gente precisa realmente fazer um caminho, né? Para que o concílio, para que aquilo que é Sacrosanto Concílio, que é o documento do Concílio Vaticano II, que fala sobre a liturgia, para que ele seja realmente aplicado. O nosso povo participa conscientemente, ativamente das nossas ações celebrativas, né? Ali naquele diálogo, né? Sacerdote, ministro, comunidade, assembleia. Mas vejam que é preciso ritos, né? Você tem que dizer para o seu namorado que a vida nos impõe ritos. E na verdade o rito é aquilo que nos dá garantia daquilo que permanece, daquilo que nos coloca em comunhão, né, com o divino, assim como tem o rito do matrimônio, como tem o rito do namoro, né? Você vai lá, tem um certo momento que você vai pedir a pessoa, depois do namoro vai pedir um noivado, esses processos. Esses são caminhos que a vida nos coloca, né? Que não pode ser uma camisa de força, mas que tem seu significado. E esse significado que precisa ser descoberto, que precisa ser nesse mistério do que está sendo celebrado, é que nós precisamos adentrar, né? Exatamente para ter uma compreensão, para ter aquela capacidade de dizer, eu sei porque eu estou fazendo isso. Esse é o ponto. Eu sei porque eu estou fazendo isso. Eu sei porque eu vou ajoelhar agora, né? Eu sei porque eu levanto agora. Por exemplo, nós passamos a liturgia da palavra sentados. A hora do evangelho todo mundo levanta. E por que eu não fico levantado também para o evangelho? Você já se perguntou? Exatamente. Além, o evangelho é sempre mais solene, porque no evangelho é Cristo mesmo que está falando, né? As leituras do Antigo Testamento são o quê? Profecias, né? São revelação inspirados por Deus, mas no evangelho Cristo mesmo fala, então é mais solene. O que é mais solene? A gente se levanta, se canta, né? Normalmente um aleluia ali no meio, para dizer, olha, é Jesus, Jesus vai falar.
Imagina Jesus falando com a gente, né? E nós lá sentados. Não, quando chega alguém importante, quando eu vou saudar alguém, normalmente o que você faz? É até falta de educação você ficar sentado, né? O que você faz? Você levanta. É isso. Pouco todos esses gestos precisam assim ser entendidos, né? Na sua base, na sua raiz. Só que também tem que tomar cuidado porque tem gente que cai no outro extremo, né? O ritualismo, que acha que é o ritual que vai realizar a coisa. Não, o que realiza realmente é a ação de Deus na sua... não é o rito em si, né? Mas é a disposição de Deus de realmente agir nesse momento. E aí a igreja pede de nós atitudes concretas diante desse mistério. Como nós nos comportamos, quais são as nossas atitudes diante do mistério de Deus. Então a gente, na missa, precisa desses ritos exatamente porque é isso que nos dá... O rito serve de ponte, né? O rito é uma mediação para com o sentido mais profundo daquilo que estamos celebrando. Então é isso, Antônia. Você tem que ajudar o seu namorado agora aí a fazer um caminho para que ele entenda, né? Porque os rituais da missa, eles são desconhecidos por boa parte, para não dizer maioria, inclusive dos próprios católicos, né? Mas a gente precisaria ter uma capacidade de busca também dos significados, de quanto isso quer dizer para nós. Agora, rejeitar o rito pelo rito, nós não somos de uma igreja que vai lá e cada dia e o que vem, o que se faz, o que faz na hora ali. Não é um grupo de oração. Grupo de oração você espera, né? Não, ali tem uma leitura que já está estabelecida. A dinâmica toda do rito se desenvolve através de uma estrutura. Então a missa tem uma estrutura, né? Ela tem um nexo, ela tem um porquê. Ela tem, na verdade, um caminho que é feito, né? Um caminho percorrido gradativamente, um caminho que inicia, um caminho que vai chegando à sua plenitude, ao seu máximo, e também um caminho que caminha, que se desemboca ali num certo desfecho no final. Mas tudo isso tem uma sintonia muito grande de um rito com o outro e os significados. Então a gente precisa conhecer um pouco isso. Tá bom, Antônia? Não sei se vai ser fácil para o seu namorado procurar uma formação litúrgica, que eu não digo que necessariamente seja isso, mas eu penso, Antônia, que nas nossas liturgias, né, volta e meia nós teríamos que ter, no lugar de longos, intermináveis avisos, né, um pouquinho ali de formação, talvez passar o rito, né, parte por parte, por assim dizer, desde os ritos iniciais, né, o que isso quer dizer para nós, enfim. Tá bom, Antônia? Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Saudação aí para você também, para o seu namorado, tá? Nós vamos passar agora para a pergunta da Viviane. A Viviane é lá do bairro Buriti. Buriti, muito bem. Bairro grandinho, né, o Buriti. Gente, saudação para vocês aí, tá? Fiquem com Deus, muita força, muita luz no caminho de vocês. Todos os padres, a pergunta da Viviane, todos os padres fazem votos de pobreza, castidade e obediência? Olha, nós temos que distinguir aqui, Viviane, dois tipos de grupos que existem entre os ministros ordenados. Então existe o grupo dos religiosos, tá? O que é o grupo dos religiosos? São normalmente, vamos exemplificar, o frei. O frei é um religioso. Além de padre, ele é um religioso. Tem frei que só fica frei, não ordena padre, tá? Mas o frei, que a gente costuma dizer, eu vou usar o exemplo mais clássico da gente, o frei faz votos, os religiosos fazem votos, tá? Então fazem votos por quê? Sua congregação religiosa, eles fazem parte de uma família religiosa com um superior, ao qual eles vão responder diretamente, com a exigência de uma vida comunitária. Você pode ver que onde tem padre religioso, eles têm que estar juntos, tem que ter 2, tem que ter 3, não pode estar sozinho na paróquia, tá? Porque ele tem a obrigação de obedecer diretamente ao seu superior, que é um religioso, da sua congregação. Ele também faz votos, né? E ele tem que viver uma vida comunitária, isso é obrigação, tá? Não está lá nas normas, tá? Mas existem aqueles que são ordenados só padres, são chamados padres diocesanos.
diocesanos ou clero secular. São os nomes para dizer a mesma coisa. Esses não são religiosos. São ordenados padres. Diocesanos por quê? Porque atuam numa diocese, numa circunscrição geográfica. Não vão, excepcionalmente, em casos de necessidade, eles vão para outra região para ajudar, mas eles são encardinados em uma diocese. Há uma outra característica que eu dizia dos religiosos, eles têm se expostam, né, de lugar com muita mais facilidade, vão para um lugar, vão para o outro. O padre diocesano, ele tem suas raízes fixadas numa porção do povo de Deus que é chamada a diocese. Ele fica naquela região. E ele obedece diretamente não a um superior da congregação, porque ele não faz parte da congregação, mas ele responde diretamente ao bispo diocesano. É a autoridade máxima ali, tá? A autoridade máxima, o bispo diocesano. Então, nesse sentido, o padre diocesano faz promessas, tá? E não faz promessas de pobreza, faz de castidade, o celibato e obediência ao bispo diocesano. Os religiosos fazem votos, os padres diocesanos fazem promessa, viu? Tem essa distinção. E o padre diocesano, por exemplo, pode ter algo, receber herança em seu nome, o padre religioso não, porque ele também tem um voto de pobreza. E nós vamos para o nosso intervalo. Obrigado, Viviane, pela sua participação. Fique aí, nós já voltamos.